Vamos lá, vamos começar aqui um debate bem legal. Eu vou começar com a. Eu tenho umas perguntas para fazer. Eu acho importante esse mundo do setor fotovoltaico, sistema de transmissão, geração e distribuição, eles são bem acoplados, né? A questão lá mesmo da geração, ela depende do sistema de distribuição, no qual o sistema de distribuição depende da linha de transmissão para chegar a energia com qualidade até aqui para a gente. Então, realmente é importante, sim, a questão da proteção e dos produtos de qualidade. Como o Wagner, o Márcio, né, e o Francisco comentou, a gente está tendo muito problema, porque a gente percebe que está tendo muito, sempre uma briga, né, com relação, tem comercial que leva, que é legal, que faz um trabalho bacana, mas tem um comercial que, infelizmente, acaba se prostituindo no setor fotovoltaico. Tá? Eu falo sem medo de ser feliz, tá? E sem medo também de ser criticado, porque a gente vem brigando, a gente participa de comitê normativo e hoje a 16690 ela mostra lá que tem mesmo, tem a caixinha de junção no qual tem as proteções para fazer que fica entre o inversor fotovoltaico, a UCP, unidade de condicionamento de potência, e no caso os módulos fotovoltaicos. Então vamos começar com uma pergunta aqui, bem relevante, com relação ao DPS, né? Sabemos o que os senhores acham, né, com relação ao DPS, porque hoje tem só o varistorzinho coladinho na eletrônica de potência, tem muito fabricante falando que não precisa, né, colocar o DPS, a proteção interna, a proteção externa, e acaba isso atrapalhando o mercado e induzindo até mesmo o distribuidor a comprar, a não comprar mais string box. Qual é o desafio de vocês, que você, Wagner, da Clamper, e Márcio, da Embrastec, está enfrentando com relação a isso? Bom, deixa eu começar. Eu acho que treinamento, né, e preparação dos instaladores, das empresas que estão aí dentro das residências fazendo instalações. Eu tive uma experiência em abril desse ano, instalei fotovoltaico na minha casa, e o instalador que esteve por lá, para ele facilitar o transporte dos painéis para cima do telhado, ele cortou o captor do para-raio da minha casa. Então, assim, eu não consegui fazer o acompanhamento, estava trabalhando, estava em Lagoa Santa. Quando eu cheguei em casa no final da tarde, subi no telhado, achei o toco do captor aéreo de 50 centímetros, estabelecido pela 5419, o camarada, para facilitar o transporte, cortou o captor, porque ele estava na frente Então, enfim, eu acho que a gente tem que preparar mais os nossos instaladores, o time que está no campo, eles são bravos, trabalham, o pessoal que fez a instalação lá em casa mesmo, os caras estavam há mais de mês sem ver a família, só viajando, o mercado está muito competitivo, mas as boas práticas não podem jamais serem de ser utilizadas. Essa questão que eu coloquei na minha apresentação, isso é uma realidade hoje, né? Os fabricantes têm para reduzir custos das instalações, têm mencionado de que existe uma proteção interna. Sim, existe, todos os equipamentos, inclusive o aparelho, o carregador de bateria do celular de vocês tem um varistor interno também, mas jamais esse varistor vai dar conta de conduzir pacotes de energias bastante elevados, oriundos de uma descarga atmosférica ou de uma sobretensão provocada por chaveamento. Isso tem ocorrido no segmento fotovoltaico, só que a gente está falando de equipamentos de grande porte que tem um nível de exposição muito maior, estão em áreas mais abertas, telhados e assim por diante. Eu acho que o mais importante mesmo é essa conscientização e a capacitação. Eu acho que o instalador ele tem que se capacitar para, inclusive, ele questionar o distribuidor que, pensando em custos, retira itens obrigatórios, né, de segurança. Então, a capacitação é muito importante, porque estando capacitado, mesmo nessa briga de preço, ele consegue vender, ele tendo informações, vender com preço um pouco maior, mas mostrando para o usuário as vantagens. O usuário não tem obrigação de saber disso, né? Ele é leigo. A obrigação é do integrador, do instalador, explicar, passar informações, e uma venda bem feita com capacitação, preço
assim, não vou dizer que é o menos importante, mas o preço é secundário. O primeiro, a pessoa está fazendo um investimento que ele pretende que dure 25 anos. Então, ele está pensando num payback, se o equipamento se danificar no meio do caminho, lá se foi todo o planejamento. Então, o usuário final, se ele for... né, se ele tiver essas informações, ele vai se sensibilizar e não vai querer a instalação mais barata. Ele está instalando na casa dele, está instalando na empresa dele. Então, isso acho que o mais importante é isso, a capacitação. E, inclusive, os distribuidores acho que têm que ter essa responsabilidade, inclusive, de informar isso, não simplesmente por preço eliminar itens de segurança. Da mesma maneira, cabos, conectores, né? Nós estamos falando de segurança. Legal. Isso é o mais importante. Legal. Isso faz total sentido, colegas, porque a gente tem visto muita calamidade aí no segmento, sistemas fotovoltaicos pegando fogo por problemas de conexão também, que é no qual a gente vai entrar agora, né? A Anfenol ela tem 90 anos de mercado e tudo patenteado, os produtos. Isso leva a pesquisa. Quem é pesquisador sabe o tanto que a gente sofre para poder pesquisar e patentear e pesquisar e desenvolver um produto, né? Então, Francisco, a pergunta que eu vou fazer para você ela é bem pontual com relação quais os desafios, porque a gente sabe que tem fabricante de cabos. Eu mesmo faço bastante engenharia reversa em cabos fotovoltaicos e a gente vê cabo descentralizado, a gente vê cabos desbitolado, a gente vê porque isso aí influencia na resistência ôhmica do cabo, tá? Quando é critério de condução máxima de corrente, vai impactar negativamente se o cabo for desbitolado ou se tiver descentralizado, isso pode até gerar um arco elétrico. E a questão de conector. Quais os desafios que vocês estão tendo para poder debater, né, com relação a essas más qualidades também que vem entrando no Brasil? Boa pergunta, obrigado. Eu entendo que passa pela resposta dos meus colegas, né? A educação do setor, né? A informação que precisa chegar de uma maneira clara, né, para o usuário, para o instalador, para o integrador e mais ainda para o cliente final, né? Em termos de conector, William, a gente sofre sim, né, bastante. Nós temos aí, no ranking global, você tem aí 4 ou 5 marcas que são referências no setor, né? A Anfenol é uma delas, né? Mas depois de nós, tem mais ou menos 2 milhões de cópias. Né? E também, não só no Brasil, como na China, né? O pessoal olha muito preço, né? E isso você começa, em termos de conector, você começa a fazer um estudo que nós estamos preparando lá fora, né? Nós não temos condições de fazer isso no Brasil, mas nós já solicitamos isso para a nossa matriz, né? Na nossa unidade que fabrica o nosso conector fotovoltaico, né? Fazer um estudo referente a tudo que tem disponível no mercado. Eu espero poder ter esse estudo finalizado e poder divulgar o ano que vem no nosso próximo fórum. Tá? Isso é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto. E a preocupação maior ainda, né, além do conector, é cabo. Né? A gente pode pegar cabo 6 milímetros, que é o básico aí para todo mundo aí, né? O cabo solar de 6 milímetros, ele precisa 72 cordas para que ele, né, chegue aí na bitola, na sua resistência e sua capacidade que especifica a norma. Né? Porém, hoje a gente já depara, né, no nosso mercado com fabricantes, os caras começam a tirar. Então você tem cabo aí de 6 milímetros com 62 cordas somente, né? O cara engrossa ali no PVC, dá uma camada a mais aí no LSDH, né? E diz que é 6 milímetros, e o nosso cliente acredita, e o usuário, né? O cara que vai botar isso em cima do telhado dele, ele não tem essa informação. Então eu entendo que, eu falo isso, acho que falei em todos os fóruns, né? É levar a informação clara para o setor, né? Nós precisamos educar o nosso setor, né? E passa por nós que somos fabricantes, seja nacionais ou multinacionais, ter isso claro, né? E ter esse compromisso com o nosso consumidor final. Alguém quer complementar?
Sobre essa questão do cabo, ela realmente é bastante importante. Na nossa fábrica, a gente usa quilômetros e quilômetros de cabos dentro dos nossos produtos. E, há um tempo atrás, nós estávamos tendo um problema no recebimento dos cabos. Você tem uma balança, põe a tara e X de peso reflete tantos metros de cabo. Então, X rolos equivalente a tantos metros de cabo. Então, o pessoal nosso recebimento estava entendendo que o fornecedor estava entregando menos cabo, porque o peso não estava batendo com a quantidade total. Então, ele estava entregando aproximadamente 10% a menos na quantidade de cabos. Então, um rolo de 100 metros, a princípio, a gente achava que tinha 90 metros. Mas depois a gente foi avaliar no detalhe, não, tinha 100 metros, tinha menos cobre. Então, quer dizer, o fornecedor, apesar de ser homologado, etc., estava entregando menos cobre naquela bitola. Então, isso é um problema seríssimo, porque a gente está falando, mais uma vez, de segurança, né? Então, esse é um cuidado enorme e a busca por preço, muitas vezes, ela pode realmente esbarrar em uma questão de segurança, uma questão, nesse caso, fraude, né? Mas segurança é sempre muito importante. A aplicação de dispositivos de segurança são sempre muito relevantes. E hoje, considerando o Brasil um país bem servido de raios, praticamente todas as instalações necessitam de alguma aplicação de dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Fotovoltaicos é mandatório. Legal. Quer complementar? Pessoal, lembrando que as perguntas que a gente está fazendo aqui, elas são pautadas na ABNT-NBR 16690, tá? Na 5419, módulo 4, que compete ao MPS, Medida de Proteção contra Surtos. Também no módulo 3, podemos considerar SPD, Sistema de Proteção contra Descargas, para proteger vidas. E também na 5410. Agora eu vou abrir uma pergunta. Se vocês quiserem fazer uma pergunta relevante, sinta-se à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor, eu trabalho... estão ouvindo? Estão ouvindo? Para quem você vai perguntar? Eu vou perguntar para Márcio e Wagner, que estão mais na área de proteção da string, tá? Meu nome é Vitor, eu trabalho para a Joy Electric, somos também especialistas em proteção. Eu gostaria de saber se já existe no Brasil alguma estatística que informa sobre danos em instalações solares devido à falta da string box ou de uma instalação não adequadamente realizada na usina. Você entendeu a pergunta? Estatística organizada não tem, né? O que a gente tem é feedback de clientes potenciais de, por exemplo, aumento de dano em sistemas fotovoltaicos sem a presença do dispositivo de proteção contra surtos, fazendas solares que foram instaladas há 4, 5 anos atrás, as primeiras, e que vieram sem proteção contra surtos, estão dando dor de cabeça agora para os operadores. Então, com extensão de payback, aquela conta que eu coloquei para vocês, extensão de 3, 4 anos na conta de payback em função de problemas. Então, assim, agora, estatística organizada, não tem feeling, feedback de clientes, pessoas que estão com problema e estão buscando solução. Esse é o que eu acho que nós temos, não sei o Márcio. Não temos, e interessante, na minha apresentação eu trouxe um dado de 2014, que foi feito na Alemanha, 42% dos sinistros eram por descargas atmosféricas. Então, imagina o que isso representa aqui. Nós estamos falando de 2014, que as incidências vêm aumentando. No hemisfério norte, que é um raio típico com uma intensidade menor. Então, a gente ainda não tem isso aqui, mas é uma coisa que a gente precisa elaborar. Mas esses relatos a gente já tem. E eu acho que essa relação, se a gente imaginar, né, que na Alemanha 42%, imagina no Brasil. Colegas, essa questão aí de raios, muitas perguntas, né? Nesses dias eu estava num avião, estava tendo uma tempestade e a pessoa perguntou para mim, nossa, o que vai acontecer, né? Tá caindo bastante raios e tal. Falei, fica tranquila, a gente está dentro de uma gaiola de Faraday. Acalmei assim, que estava do meu lado, porque não acontece nada quando você está dentro do avião ou quando você está dentro do container, por exemplo, ele é blindado.
ou seja, conforme o SPD, que compete ao módulo 3 lá da ABNT NBR 5419, você faz a malha de aterramento, você consegue proteger vidas. Então, quando você estiver dentro do avião, o avião é onde cai mais raios, né? No mundo, vamos dizer assim. E não acontece nada, por quê? Ele é blindado, ele é material metálico, então nada vai acontecer com você. O problema é quando é instalado. Por exemplo, aqui, a gente está, para chegar essa energia, vem do sistema de distribuição, né? E ela é conectada lá na linha de transmissão. Então cai um raio a 500 metros daqui, por mais que seja 500 metros, vai ter uma descarga indireta. E essa descarga indireta ela pode gerar um campo, um diferencial de potencial. E é aí que está o problema, esse diferencial de potencial que pode induzir aquele campo elétrico para dentro e causar uma sobretensão no sistema elétrico de potência de vocês. Tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade, agora é o momento. Olha lá, o menino lá do fundo. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou integrador de energia solar. Acho que é uma pergunta que cabe aos três. Tá, a gente, como integrador, a gente vem acompanhando mesmo essa questão da prostituição do mercado. Né? Eu queria saber se da parte de vocês, fabricantes, existe alguma interface com o distribuidor. A gente tem visto que tem sido uma prática comum os próprios distribuidores fazerem essa retirada da string box, né, alegando essa proteção interna. Então eu gostaria de saber se existe alguma interface entre vocês, algum tipo de comunicação com o distribuidor para ir nessa contramão da prostituição do mercado, né, em termos de proteção. Ele não escutou. Não, é para os três, mas eu vou repassar a pergunta. O que acontece? O nosso colega lá do fundo, ele fez uma pergunta no seguinte, tem os distribuidores, qual é a relação que o fabricante, vocês, tem com o distribuidor, porque ele já viu o caso de distribuidor tirar a string box. E como que vocês fazem para levar esse conhecimento lá para o distribuidor, na questão também de conector de qualidade, string box, a gente gostaria de saber. O colega quer saber. Eu posso responder. Tá com muito chiado aqui, William. Tá chiando muito o microfone, não sei. Troca. Vamos ver se melhorou. Eu posso responder sim, pessoal. Eu diria que o distribuidor é o maior inimigo, né, na questão preço-qualidade, né, porque ele só pensa em preço, né. E nós lá, nós atendemos praticamente todos os distribuidores no Brasil e a gente depara todos os dias com essa questão. O preço que você está me fazendo, já tem um outro cara aqui que tem um outro fornecedor que está mais barato, o que você pode fazer, né? E a gente sim tenta argumentar e dialogar com esse distribuidor. Olha, por que você está me forçando tanto a te vender um produto na qualidade que você está acostumado? Porque você comprou lá fora o melhor painel que tem no mercado, você comprou o melhor inversor, você pagou adiantado para esse fabricante, gerou emprego na China, né? E nós aqui temos que tomar cuidado com isso, porque nós também geramos emprego, né? Então, quando eu me deparo com um distribuidor, né, que me compra 1 milhão de metros por mês, ele fala, o seu preço hoje está 10% mais caro, no intervalo muito pequeno, a gente fala de menos de um mês para o outro, isso varia muito, né? A gente tenta, sim, argumentar, nós só temos qualidade para argumentar com esse usuário, né, com esse formador de opinião. Conector ainda é pior ainda, cara. Conector, então, cada dia chega um preço diferente no setor. Nós vamos até onde nós podemos e a partir daí a gente sim argumenta, né? Fala, daqui a 25 anos, quando o seu sistema, esse conector queimar e você precisar de uma assistência técnica, a Anfenol vai estar lá, alguém na Anfenol vai te atender, né? Com um produto novo, com uma solução melhor, né? E eu me lembro,
Na minha visita na Clamper, e eu agradeço pelo convite a Eliane, né? Foi um prazer imenso conhecer a estrutura de um fabricante nacional, fabricante de DPS, com a qualidade que leva o seu produto no mercado, né? E a gente viu lá que o DPS, né? A solução da Clamper, né? Se queimou lá, o cara só troca a caixinha, né? Então, para um fabricante nacional poder levar essa expertise para o mercado em termos de qualidade, isso é muito valoroso, né? E é muito bonito saber que que a indústria nacional está preocupada com a qualidade e não só com o preço. Mas nós ainda vamos sofrer muito com relação a preço, né? Esse mantra ainda ele vai nos perturbar por muito tempo. Mas a gente é corajoso, né? E eu acredito que essa batalha, todos nós da cadeia produtiva do setor de energia renovável no Brasil, nós vamos chegar um dia e nós vamos celebrar essa qualidade que tanto é aplicada lá fora, né? E que com certeza nós vamos estar na liderança do setor energético no futuro bem próximo. Bom, eu diria que a gente tenta levar informação para todos os distribuidores, sim, né, para motivá-los a manter. A gente percebe que nos sites, a grande maioria, as aquisições são online. Tem kits com a String Box e tem kits sem a String Box, né? Então, eles oferecem as duas possibilidades. Então, no caso, o instalador, eu acho que se ele fizer o mínimo de análise de risco, né? Se qualquer das normas que ele pegar a menor análise de risco mais simples que tem na norma, na 5410, qualquer instalação com mais de 25 dias do ano, com trovoadas, né? O nome que eles colocam é trovoadas. Então, é necessário uma medida de proteção contra surtos elétricos. Então, quer dizer, se você é um integrador, está fazendo uma instalação e minimamente você aquele local que o equipamento vai ser instalado, que a usina vai ser instalada, uma análise mínima, ele pode tomar a decisão de comprar o kit com a String Box ou sem a String Box, se a análise dele for de que realmente não tem 25 dias do ano com raio naquela estrutura, que eu acho difícil aqui no Brasil, tá? Mas assim, tem distribuidores e distribuidores. Eu diria que os mais preocupados com a longevidade do seu negócio, eles, apesar de manterem as duas, eles forçam a venda em cima da solução completa, até porque é mais faturamento para ele. Agora, quem está preocupado só em realmente oferecer uma solução barata em função de competitividade, né, de ter a solução mais barata, não interessa onde é que o equipamento vai ser instalado, esse não tem jeito. Esse, infelizmente, mesmo com a informação, a gente levando a informação de norma, levando o resultado de ensaios, etc, 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 não é questão de convencimento técnico, é questão comercial. Tá? É exatamente isso, né? Mais uma questão comercial do que técnica. Mas eu acho que esse é o trabalho que a gente tem feito, pensando comercialmente. Porque se o distribuidor indica para não utilizar a proteção, esse instalador vai lá e faz dessa maneira, ele vai ter problema. Isso vai diminuir ou seja, a confiança desse instalador, né? Ele não vai ter... O que faz vender é muito mais o boca a boca. Então, a diferença lá no mercado final daquele integrador que entrega um serviço de qualidade para aquele que não, esse não tem futuro. Daqui a pouco ele vai sair do mercado. Tudo bem que ele vem atrapalhando. Ele atrapalha o mercado, ele sai fora, entra novos que podem ter essa concepção, mas aquele que entrega um serviço de qualidade e exige do distribuidor essa qualidade, ele vai se perpetuar. E ele vai ter o boca a boca, ele vai ser indicado. Então, é comercial também. Então, basta pensar no futuro, né? Não pensar a curto prazo. Esse pensar a curto prazo, inclusive para o distribuidor. Ele pode ficar desacreditado. Então, a gente tem feito trabalho, temos feito um trabalho com fabricantes de inversores, mostrado para eles que esse argumento de venda, porque é meramente um argumento de venda, comercial, não aumenta as vendas deles, só diminui segurança. Então, é conscientização. Infelizmente, é um trabalho árduo de conscientização. Mas é um mercado novo no Brasil, então, nós estamos há 30 anos, né? Então, nós já sofremos isso com outras
com outras áreas. Então, eu acredito que o nosso trabalho é esse, conscientizar. Legal. Show de bola, pessoal. A gente vai encerrar agora, tá? Gostaria de agradecer a todos pela presença e por estar prestigiando, né? 3 fabricantes de ponta aqui. É muito gratificante isso. Muito obrigado a todos.